Fala galera, beleza? Sou o professor Denner, de Física. Estou aqui mais uma vez para fazer uma aula agora de mecânica com vocês, tá? E dentro da mecânica, mais precisamente na cinemática, existe um movimento chamado movimento vertical, que é um movimento em que o corpo pode subir ou descer, beleza? E esse corpo ele pode subir ou descer verticalmente, caindo no mesmo lugar, no mesmo ponto de onde saiu, mesma posição de onde saiu, ok? Ou ele pode cair, descer mais à frente, mais ao lado, ou seja, mais distante do ponto em que ele estava, né, na direção que ele estava. Então eu posso ter aqui, nesse estudo de movimento vertical, movimentos verticais, né, um movimento de subida e descida, ou um movimento de um lançamento horizontal, em que um corpo é lançado horizontalmente. Tranquilo? Esses dois movimentos, esses dois tipos de movimentos, né, vertical e horizontal, beleza? Eles têm algo em comum. E esse algo em comum é isso aqui, ó. Vamos falar assim, 3 situações, né, de subida, de descida ou lançando horizontalmente. Nas 3 situações, o corpo ele se move de acordo com a ação da aceleração da gravidade. Então, ele vai se mover sob a ação da aceleração da gravidade, que a gente representa com a letra G, né? Que a aceleração da gravidade da Terra, que a gente mais utiliza nas questões, né, é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Esse valor ele já foi mais aproximado ainda, porque o valor que a gente costuma usar em algumas questões é 9,8, tá? Um valor mais próximo dessa aceleração da gravidade real seria 9,81 e vários números depois desse 1. Só que como o número fica bem complicado de trabalhar, principalmente sem calculadora, né? E aí pode se aproximar esse número para 10. Mas se na questão tiver constando que a aceleração da gravidade vale 10, beleza? Se na questão disser que a gravidade vale 9,8, você tem que usar o 9,8 nos cálculos, beleza? Essa aceleração da gravidade faz com que um corpo que suba ou desça verticalmente, ele se mova uniformemente variado, né? Então, o movimento desse corpo ele é uniformemente variado, porque tem aceleração. Lembra lá de MRUV, né, que vocês já estudaram? Movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o movimento aqui, ele é retilíneo, uniformemente variado, porque lembra, quem é que faz a velocidade variar? A aceleração. E tem aceleração aqui, que é a aceleração da gravidade, né? Então esse movimento é um MRUV, só que na vertical. Lá no MRUV, quando a gente faz questões de movimento uniformemente variado, a gente faz questões de um ônibus numa estrada, uma moto, uma bola, tá? Na horizontal. Na horizontal. Agora a gente vai trabalhar com esse corpo se movendo na vertical. Tranquilo? Aí tem alguns detalhes, antes a gente trabalhar com fórmulas, com equações, né? Não fiquem ansiosos, a gente vai chegar lá. A melhor parte é a parte teórica, é a parte conceitual que a gente tem que saber lidar com isso, porque tem questões que são só teóricas e tem questões que são de calcular, de fazer conta, né? Mas para fazer os cálculos, alguns cálculos, né, ou a maioria deles, você tem que saber os conceitos, tem que saber as definições, beleza? Então vamos lá. No movimento de subida, se eu quiser fazer com que esse corpo suba verticalmente, eu tenho que fazer o que com esse corpo? Eu não posso ficar esperando ele subir, né? Eu tenho que aplicar uma força nele. Então quando eu aplico uma força nesse corpo, ele se desloca verticalmente, ele sobe, né? Porque na subida é um movimento contrário à gravidade, certo? Então para ele sair do chão ou para ele sair da minha mão e subir tantos metros, né, ele tem que ter velocidade inicial. Não pode a velocidade inicial ser 0, né? De forma alguma a velocidade inicial pode ser 0 na subida, porque ele não vai subir, né? Você vai ficar esperando aqui e ele não vai subir, beleza? Agora, para descer, na descida, se eu simplesmente soltar, eu não preciso fazer força para ele descer. Quem faz força para ele, quem aplica a força que faz com que ele desça é a gravidade, que é a força da gravidade, que é feito pela Terra, beleza?
essa força gravitacional gera uma aceleração gravitacional. Tá? Então, um detalhe importante aqui primeiro detalhe importante, na subida a velocidade inicial não pode ser zero. Tem que ter um valor, pode ser 0,1, pode ser 100, pode ser 1000. Zero não pode. Na descida, pode ser zero, porque na descida ele vai se mover a favor da gravidade, né? Uniformemente variado, e aí essa velocidade inicial ela pode ser zero, tá? Mas também pode ter um valor. Não é sempre que essa velocidade inicial vai ser zero, né? Ela pode ter um valor, e esse valor pode ser um valor qualquer, né? 10, 100, 1000, tanto faz, tá? Beleza. Outro detalhe é a gravidade, né? A gravidade ela sempre atua nessa direção, tá? E nesse sentido. Ou seja, a gravidade sempre vai atuar, somente vai atuar verticalmente para baixo. Então, na subida, o móvel tenta se movimentar contra a gravidade. Se é contra a gravidade, na física, tudo que for sentido contrário, a gente representa com um sinalzinho de menos. Lembra disso? Você não sabe, ó? Na física, sempre que tiver algo contrário a algum referencial, a alguma coisa, né? Forças contrárias, velocidade contrária, aceleração contrária, usa o menozinho para representar isso. Então, na subida, a aceleração da gravidade vai ser negativa, beleza? E na descida, está a favor da gravidade. Então, a gravidade ela vai ser positiva. Tranquilo? Nas duas situações, elas percorrem uma altura, né? Tanto para subir quanto para descer. Percorre uma altura, tá? Que normalmente é em metro, beleza? Sistema internacional de unidades, a altura é em metros, tranquilo? Um detalhe importante é que na subida, essa velocidade final aqui, que ela alcança, né? Porque se tem gravidade, uma hora ele vai parar de subir e vai começar a descer. Então, olha o que eu falei. Olha como eu falei, ó. Vê se você prestou atenção. Uma hora ele vai parar de subir. Então, ele para aqui e vai começar a descer. Então, quando ele chega aqui e depois volta, na altura máxima que ele atinge, a velocidade final vai ser zero. Tranquilo? Então, tem que anotar um detalhe importante aqui, ó. Somente na altura máxima que a velocidade é zero. Então, quando a altura for máxima, a velocidade final vai ser zero. Velocidade final, beleza? A inicial não pode ser zero, senão ele vai sair do lugar. Tranquilo? Mas esse conceito que você tem que saber nas questões, tá? Ele não vai te falar isso. Só funciona se a altura for máxima, beleza? Então, na altura máxima, a velocidade zera. E zera para quê? Para poder voltar. Porque enquanto não zerar, ele não vai voltar, né? Enquanto não for zero a velocidade final, ele vai continuar subindo. Quando zerar a velocidade, aí ele começa a descer. Tranquilo? Na descida, ele percorre também uma altura em metros, beleza? E tem outro detalhe importante, mais um detalhezinho importante, ó. A velocidade final aqui, ela nunca vai ser zero, tá? Tem gente que acha que, caiu, bateu no chão, zerou. Então, quanto é a velocidade final? Zero. Não. A velocidade final não vai ser zero, nunca vai ser zero. Tá? Por quê? Porque essa velocidade final que você vai calcular, olha o nome, é a velocidade final do movimento. No final do movimento, quanto foi a velocidade no final do movimento? Após percorrer tantos metros, após tanto tempo. Não pode ser zero. Vai ser zero depois que se chocar com o chão. Tá? Uma coisa é eu perguntar, qual é a velocidade após chocar com o chão? Aí pode ser zero. Depois que choca com o chão, bateu no chão, já era, né? Zerou. Mas velocidade final não pode ser zero. Tranquilo? Então a velocidade final vai ter um valor, que vai ser calculado pela formulazinha. Tá? Então você tem que tomar cuidado na subida e descida com alguns conceitos, né? Gravidade, se é positiva ou negativa. E para calcular isso aqui, né? Para calcular esses dois tipos de movimento, ascendente e movimento descendente, nós vamos utilizar as mesmas equações. Agora vamos lá, vamos ver se você lembra. Qual movimento possui aceleração? Movimento uniforme ou movimento variado? Como já está dizendo, né? Movimento variado. E aí no movimento variado, você tem aceleração. Então, as equações que eu vou utilizar aqui, lembra que eu falei, ainda agora,
que esse movimento aqui de subida e descida, tá? Tanto faz, um ou outro, ele era um MRUV, lembra? Acabei de falar, né? E aí, um detalhe importante, ó, que eu botei aqui, ó, em 2 parênteses para destacar bem, tá? É que esse tipo de movimento, esses tipos de movimento, subida, descida ou um lançamento horizontal, em que eu lanço alguma coisa, nós vamos desprezar a resistência do ar, beleza? Então, desprezando a resistência do ar, a massa não vai influenciar. Então, vocês vão reparar que nas equações que a gente vai utilizar aqui e aqui, a massa não vai entrar, não influencia, porque a gente despreza a força do ar. Tranquilo? E lembrando o seguinte, eu sempre falo a mesma coisa. Muita gente reclama bastante assim, a física tem muita fórmula para gravar. Realmente, tem bastante fórmula, não vou mentir, mas também não vou ser hipócrita, tem fórmula pra caramba para gravar. Mas, se você estudar os conteúdos, for estudando as matérias, e na hora de gravar as fórmulas, você ao invés de gravar 8 fórmulas, puder gravar 4, e aí na outra matéria, ao invés de gravar 6, gravar 3, você economiza pra caramba. E aí você grava muito menos fórmulas do que você gravaria, certo? Então, as equações que eu vou colocar aqui são as mesmas equações que nós usamos no movimento variado. Porque esse movimento aqui de subida ou descida também é um movimento variado, né? Então, vou usar as mesmas equações. Você lembra quais são as equações? Aula anterior. Na aula anterior, eu mostrei que essas equações são função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Função horária do espaço, aquela do S, aquela grandona, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza? E equação de Torricelli. Equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. São essas 3 formulazinhas, essas 3 equações que a gente vai utilizar. Beleza? Então as fórmulas que nós vamos utilizar aqui são as seguintes. Primeiro, V é igual a V0 mais AT, o A vai passar a ser G. Né? Essa aceleração vai ser a da gravidade. Tranquilo? Então a gente vai ter aqui, ó, nas fórmulas, V é igual a V0 mais ou menos GT. Por que mais ou menos? Porque agora a gravidade pode ser positiva ou negativa. Tranquilo? Aí se você coloca o mais ou menos aqui, se você grava essa formulazinha com o mais ou menos, você não esquece que pode ser mais ou pode ser menos. Tá? E como é que eu vou saber se eu vou usar o mais ou menos? É só olhar, analisar a questão. Se a questão falar que o corpo está descendo, está caindo, tu vai usar o mais. Tu vai usar só um sinal daqui, tá? Se a questão disser que o corpo está subindo, você vai usar só o menos. Tranquilo? Você vai analisar isso na questão. A outra é aquela grandona do sorvetão, que a galera chama de sorvetão, que é S igual a S0 mais VT. O S e o S0 a gente vai juntar e substituir por H, de altura, tá? Então aquele S que era espaço percorrido, a gente vai chamar de altura, beleza? Aí vai ficar H é igual a V0 vezes T, mais ou menos GT ao quadrado sobre 2. Tranquilo? E a equação de Torricelli. Equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2GH. Era 2A delta S, A passa a ser G e o delta S passa a ser o H de altura. Tranquilo? Com isso você consegue calcular o tempo que levou para subir, o tempo que levou para cair, velocidade que atinge o chão, a altura que percorreu. Show? Tranquilo, facinho. Agora, o outro movimento vertical também tem um movimento horizontal junto, né? Entrelaçado ali. Quando você lança alguma coisa horizontalmente, é quando você faz isso, ó. Quando você joga alguma coisa para frente. Então, se você joga alguma coisa para frente, o movimento dele é parabólico, ó. Beleza? Então, o movimento dele aqui, ó, imagina uma mesa e uma bolinha que eu dei um peteleco na bolinha. Aí a bolinha foi rolando, pum, caiu no chão. Ela não vai cair aqui. Por quê? Porque ela saiu da mesa com velocidade para frente. Com velocidade na horizontal, tá? Então, essa ideia de horizontal, vertical, a gente utiliza um macetinho que é lá da matemática, plano cartesiano, lembra? Que aqui, ó, eixo vertical é o eixo Y e o eixo horizontal é o eixo X. Então, usando o plano cartesiano,
A gente representa a velocidade na horizontal como Vx e a velocidade na vertical como Vy. Ah, então por que que aqui você não colocou nem Vx nem Vy? Porque aqui o corpo sobe ou desce. Ele não se move na horizontal, ele se move na vertical somente. Não tem Vx, Vy. É só movimento vertical. Aqui não, aqui ele se move tanto na horizontal, que ó, ele sai daqui e cai aqui, então ele se moveu horizontalmente, tá? E essa distância horizontal a gente vai representar de alcance, tá? A gente vai chamar de alcance. Então esse A aqui maiúsculo é o alcance que o corpo teve, tá? No lançamento, que é a distância horizontal que ela percorreu. E além da distância horizontal, a bolinha também percorre uma distância vertical, que é a altura, por exemplo, da mesa, né? Se caiu da janela de um prédio, pode ser a altura desse andar, né? Do 10º andar. Então caiu de uma altura qualquer. Então ele foi lançado de uma altura, né? Então esse lançamento horizontal é quando eu lanço alguma coisa para frente. Então ele tem velocidade horizontal, que eu chamo de V0x. Então a velocidade inicial da bolinha do corpo aqui vai ser chamada de V0x, ou seja, velocidade inicial no eixo x, ou seja, na horizontal. Então, pensou em x, lembra de horizontal, deitado, tá? Tá, e quando eu vou ter Vy? Eu vou ter Vy agora, ó, a partir daqui. Quando a bolinha começa a cair, ela começa a ter Vy, velocidade no eixo y, ou seja, eixo y, de queda, né? Porque ela vai começar a cair. Então, para percorrer essa altura aqui, ela percorre essa altura com uma velocidade, tá? Vertical. E velocidade vertical a gente chama de Vy. Velocidade horizontal a gente chama de Vx. Tranquilo? Mas tem um detalhe importante, um conceito que você tem que lembrar, que na questão ele não vai te falar, tá? Você tem que lembrar desse conceito. Lembra que eu falei antes, no início da aula? Você pode gravar todas as fórmulas. Se você não souber os conceitos, não entender o que significa, não souber a teoria física, tá? Você não sabe fazer a questão. Tranquilo? Então aqui você vai ter a velocidade inicial y, que vai ser 0. Isso aqui não é dado nas questões, beleza? Você tem que saber que a velocidade inicial vertical, V0y, é 0, tá? Agora, a partir daqui, ele começa a ter velocidade inicial. Então, a partir daqui, ele começa a ter velocidade inicial, que eu vou chamar de Vy, tá? E por que que eu estou colocando uma seta aqui maior do que a de lá de cima? Essa seta aqui está maior do que essa daqui, né? Por quê? Porque na descida, o corpo não está descendo, ó. Se ele está descendo de forma acelerada. Ele está aumentando a velocidade, né? Na descida aumenta a velocidade, né? Na subida diminui a velocidade. Então, quando ele vai caindo, essa velocidade aqui vai aumentando. Então, a seta significa a intensidade, tá? Dessa velocidade. Beleza. Equações para calcular isso aí. Tempo que levou para descer, né? Tempo de queda. Lembrando que a gravidade no lançamento horizontal vai ser sempre positiva, porque ele só está caindo, ele não vai subir, né? Só vai ter gravidade negativa se ele estiver subindo. Como ele está descendo, a gravidade é sempre positiva. Foi? Tranquilo? As equações, galera, vão ser as mesmas que a gente estudou até agora. Tá? As mesmas equações que a gente utilizou, as mesmas fórmulas, né? Que a gente usou lá no MRU, movimento uniforme, e no MRUV. Beleza? Sendo que nesse caso agora, nós temos dois eixos. Ele se move na horizontal, que eu vou chamar de eixo X, lembra? Sempre que pensar em horizontal, lembra de X, ó. Sempre que pensar em vertical, lembra de Y, tá? Eu vou ter um movimento na horizontal, tranquilo? E vou ter um movimento desse corpo aí sendo lançado horizontalmente na vertical, que eu vou chamar de Y, tranquilo? Isso é para a gente poder associar as fórmulas. Então vamos lá. No eixo horizontal, eixo X, né? Esse movimento, ele vai ser um movimento uniforme ou variado? No eixo Y, na vertical, vai ser uniforme ou variado? Bom, na vertical a gente já sabe que o movimento é variado, né?
movimento é MRUV. Tranquilo? Então aqui, ó, nós sabemos que esse movimento na vertical de queda é um movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, tá? Lembrando que esses dois movimentos aqui, horizontal, que é o que ele percorre um alcance, e vertical, que ele percorre uma altura, são independentes. São movimentos independentes, tá? Sempre vai ter esses dois movimentos, na horizontal e na vertical, quando ele for lançado, beleza? No eixo X, o movimento, ele é retilíneo uniforme, não é variado. Por quê? Lembra que eu falei no início? A gravidade, a aceleração da gravidade, ela atua em que direção? Direção, não é sentido para baixo não. Para baixo é sentido. Direção, vertical. A gravidade, ela sempre atua na vertical. Então, na horizontal não tem aceleração da gravidade, não tem aceleração nenhuma. E quando nós não temos aceleração, para ele percorrer essa direção horizontal aqui, ó, para ele percorrer esse alcance, como que eu calculo esse alcance? É com a mesma formulazinha que a gente estudou, que não tem aceleração. Quando não tem aceleração, a gente usa aquela formulazinha do MRU, movimento uniforme, que a gente chama de sorvete, que é o S igual a S0 mais VT, né? Lembra que o S e o S0 vão virar H, tá? Igual a gente fez aqui, ó. Aqui também tinha o S e o S0. S e S0, que é o espaço percorrido, vai virar H de altura, tá? Então aquela formulazinha vai se transformar nessa aqui, ó. Alcance. O S vai virar A de alcance no eixo X, ó. Eixo X é alcance, beleza? Eixo Y é altura. É igual a... Qual é a velocidade que eu uso na horizontal? Horizontal, X, vezes o tempo. Tranquilo? Então essa formulazinha aqui é para, por exemplo, calcular o alcance, calcular a velocidade X que ele partiu ali da mesa, né, até ele cair no chão, porque a velocidade vai ser constante. Repare que eu coloquei V0x, 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 ou seja, se a velocidade em x é constante, significa que essa velocidade não se altera. É padrão, ok? Para manter a velocidade. E o tempo de queda, tempo que levou para cair no chão. Tranquilo? No movimento vertical, y, ó, ele percorre uma altura, leva um tempo para cair, chega no chão com uma velocidade. Como é que eu calculo tudo isso? Aqui, ó. Lembra que eu falei no começo? Você não precisa gravar um monte de fórmulas, são as mesmas fórmulas. Só fazendo algumas alteraçõezinhas, né? Que a gente já fez, a maioria delas, ó. Aqui, ó, MRUV na vertical. Então está se repetindo. Isso aqui está se repetindo aqui. Ou seja, são as mesmas fórmulas daqui, tá? Somente acrescentando no lugar do V e do V0, um V0Y. Tranquilo? Só botar um Yzinho no lugar do V. O resto vai ser igualzinho. G, H, idêntico, beleza? Então a fórmula vai ser a seguinte. VY, que é igual a... Quanto é a velocidade V0Y no lançamento horizontal? No lançamento horizontal, o V0Y é 0. Então não preciso colocar, né? E a gravidade vai ser sempre positiva na descida. Então esquece sinal de menos. Então eu só vou repetir, ó. Tira o V0, tira o menos, GT. Gravidade vezes tempo. Então lançamento horizontal, essa é uma formulazinha, é uma das fórmulas para calcular a velocidade de queda aqui, ó. V0, o VY, tá? O V0Y é 0. Aqui vai ser H, continua sendo H, né? H é igual a V0Y de novo, 0. 0 vezes T, 0 vezes qualquer coisa, dá 0. Sobra só G T ao quadrado sobre 2. Tranquilo? E a equação de Torricelli. V0Y é 0 também, né? Ó, 0 corta aqui, então fica V ao quadrado é igual a 2GH. Essas são as formulazinhas do movimento variado na vertical, tranquilo? Movimento de queda, porque o lançamento horizontal ele se desloca na horizontal e na vertical. Então repare que são as mesmas fórmulas daqui, tá? E que são as mesmas fórmulas do movimento variado. Eu só alterei algumas letrinhas, né? Não vai ficar triste comigo, porque eu estou tentando facilitar a tua vida, tranquilo? Um outro detalhe importante é isso aqui, ó. Tirar essa linha azul aqui para não atrapalhar. Um outro detalhe importante, último, para fechar. Para acabar com fechar com chave de ouro, ó. É isso aqui, ó.
Quando você tem duas velocidades, velocidade é um vetor, é uma grandeza vetorial, né? Então, se você tem duas velocidades assim, ó, vou botar a cor que está ali, ó, vermelho, Vx, V0x, Vy é o azul. Se você tem duas velocidades dessa forma e a velocidade é um vetor, significa que você vai ter uma resultante aqui no meio, ó. Lembra lá de vetores? Então, se eu tenho uma velocidade na horizontal e uma na vertical, o resultado dessas duas velocidades é uma velocidade no meio, tá? E aí, essa velocidade no meio ela é feita assim, ó, regra do paralelogramo. Linha pontilhada paralela ao eixo x, linha pontilhada paralela ao eixo y. E aí você liga aqui, ó, na interseção delas, é onde está o meu vetor velocidade, que eu chamo de V. V puro, só V, tá? Vx é a velocidade na horizontal, Vy é a velocidade na vertical. E o V é o resultado desses dois vetores. Tranquilo? E aí como é que eu calculo esse V? Esse V é a velocidade que ele atinge o solo, tá? É a velocidade com que ele chega no chão. Então, para calcular essa velocidade, a gente usa um teoremazinho que vocês já estudaram lá na matemática, mais uma ferramentazinha matemática, né? Que é o teorema de Pitágoras. Pitágoras serve, por exemplo, para calcular essa velocidade com que a bola vai atingir o chão, tá? Não é o Vy nem o Vx, é o V, é a velocidade V, tá? Que ele vai te pedir na questão assim, calcule a velocidade ao atingir o solo, é aquele V ali. Então, por Pitágoras, lembra que Pitágoras você tem hipotenusa, cateto, oposto, cateto adjacente, né? Dois catetos e a hipotenusa. Então, a hipotenusa é o V, tá? Esse Vx, vou arrastar ele aqui para baixo. Por quê? Porque Pitágoras, eu só posso usar o teorema de Pitágoras se eu tiver um triângulo retângulo, né? E aí o triângulo retângulo está aqui, ó. Olha o triângulozinho aqui, ó. Tá? Então tem um triângulo aqui, ó. E a hipotenusa é o V, V ao quadrado. Um dos catetos, tanto faz qual vai se colocar primeiro, né? Mais Vy ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras para calcular a velocidade que atinge o solo. Tranquilo? Esses dois são os movimentos verticais, beleza? Espero que tenham gostado. A física é linda. Abraço!